A gente que tem um pouquinho mais de estrada no Evangelho, às vezes a gente se pega pensando assim, nossa, saudoso tempo. Tempo interessante quando a gente via tantas manifestações, libertações, tanto fluir do Espírito Santo no meio da igreja. Não que hoje não exista. Mas vamos citar, por exemplo, o avivamento que ocorreu em Belo Horizonte há cerca de 20, 25 anos atrás. Existem relatos de um episódio, num evento, a banda do David Killam entrou no estádio umas 2 horas antes do evento e só enquanto eles afinavam os instrumentos, cadeirantes levantavam de suas cadeiras de roda. Pessoas que haviam problemas de surdez, de cegueira, passavam a enxergar. Por que isso deixou de acontecer? Por que isso deixou de ser uma verdade no nosso meio? Por que isso deixou de ser uma realidade que a gente está vivenciando? Talvez seja porque cada uma das bandas no Brasil hoje se tornou uma empresa, possui um CNPJ. Não que eles não sejam dignas de um bom trabalho ou de receberem por isso. Mas como que nós conseguimos vender um produto que não existe? Como que nós conseguimos vender a adoração, sendo que a adoração não é um produto e esse produto ele não pode ser vendido, ele não existe? Então a gente tem que começar a repensar o que nós estamos fazendo com o Evangelho. O que nós estamos fazendo com a Palavra de Deus, o que nós estamos fazendo com aquilo que há de mais gracioso, que é a presença de Deus em nossa vida. Nós não podemos simplesmente olhar para trás e dizer que haviam tempos bons e hoje não são tantos. A tecnologia chegou, transmissões ao vivo, né? Instagram está aí para isso, YouTube, dezenas, você assiste assim 4, 5, 6 ministrações ao mesmo tempo se você quiser, utilizando plataformas digitais. Beleza, nós modernizamos. Mas com isso, e a essência? Onde que está? Onde que está a nossa clareza? Onde que está o operar de Deus que nós vivíamos ali há 15, 20, 30 anos atrás? Por que as coisas mudaram tanto? Por que será que as verdades mudaram? Não. A verdade não mudou. O evangelho não mudou. Foi o cristão que mudou. A normalização, a banalização, nós relaxamos. Tornamos o ritual, né, o sistemático, a liturgia, tornamos o sagrado banalizado. Eu lembro daquela passagem de Jesus andando e a multidão apertava, a multidão o espremia, e aí do nada veio uma mulher que era tida como impura na sua época porque ela padecia de uma enfermidade, né? Ela tinha hemorragias. E aquele fluxo de sangue, segundo a palavra, durava já havia 12 anos. Esses 12 anos que essa mulher estava com esse fluxo de sangue, ela já era tida como impura. Ela não podia nem habitar dentro da cidade, ela não podia morar dentro dos muros da cidade. Quanto mais estar ali naquela multidão, ela já estava toda errada só de estar ali naquela multidão esperando Jesus. E Jesus passava no meio da multidão e a multidão o apertava. E aí do nada essa mulher driblou todos e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus falou: opa, peraí, o que aconteceu aqui? Alguém me tocou. Aí ele questiona: uai, Senhor, como assim alguém te tocou? Não, alguém me tocou de forma diferente porque de mim saiu virtude. O que eu aprendo com isso em relação ao que nós estamos falando aqui? Tem muita gente, tem muita multidão que já tornou o sagrado normal. A multidão que cerca Jesus ali virou normalidade já. Tá tranquilo demais, tá todo mundo acomodado. Aí aquele que vem e toca Jesus de uma maneira diferente, com essência, com integridade, com o coração aberto, esse sim toca Jesus de uma maneira diferente. É por isso que existe ali a fluidez, né, da virtude de Deus. Então não é a multidão que mobiliza Jesus.
Não é a multidão que impulsiona Jesus, não é a multidão que faz com que Jesus seja realmente importante ali naquele lugar. Porque o volume não prediz qualidade. Estar em grandes multidões, estar em grandes públicos, não significa que está sendo bem sucedido. Igrejas cheias não significa que o evangelho está sendo pregado de maneira íntegra. Talvez é simplesmente algo que as pessoas querem ouvir. Vamos pensar um pouquinho no tipo de cristão que nós estamos sendo. Eu também tenho os meus erros. Eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho as minhas guerras, eu também tenho os meus processos, eu também tenho as minhas batalhas que eu já superei e que eu ainda tenho que enfrentar. Mas vamos pensar um pouco na essência do cristão, do evangelho que nós estamos vivendo. Para a gente atentar de fato e sermos igual a mulher, impuros, né? Falhos, indignos, mas que conseguiu transpassar a multidão e tocar nas vestes de Jesus para sim obter virtudes. Porque o volume e a multidão não quer dizer nada. O mercado gospel, a fazer fazer do produto da adoração um mercado para ganhos exorbitantes, é isso que mobiliza o coração de Deus. E muitas vezes Deus abençoa, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas será que nós estamos sendo íntegros? Vamos pensar um pouquinho.